nós temos aqui uma pergunta da Lídia Silva Gonçalves, que é muito parecida com a da Thaís Oliveira, ao doutor Josier. E eu acho que eu fundi as perguntas para que a gente possa responder numa pergunta só. Doutor Josier, para a implementação da gestão pela qualidade nas unidades, normalmente nós buscamos normatização e órgãos de acreditações, como JCI, ONA, por exemplo, buscamos guias, né? Na busca de uma atitude ESG, por onde começar? Que órgãos seguir? Por onde podemos nos guiar? Eu acho que essa pergunta é interessante. Eu acho que a gente tem que começar pelas pessoas. Não é por organização, não é por instituição. A minha empresa já foi acreditada, mas eu acho o seguinte: a acreditação é uma certificação de qualidade da instituição. O que nós temos que construir, e aí é mais um desafio para vocês do Hemorrio, é fazer a acreditação individual. As pessoas têm que ser certificadas, qualificadas e acreditadas com os mesmos padrões de processos, de resultados e de segurança no trabalho que executam. Eu sei que... sabe o que eu penso? Assim, eu acho assim, o servidor público é um herói, cara. Eles estão sem receber reajuste salarial há algum tempo, não há previsão de aumento salarial. Eu estava vendo aí na apresentação que a Daniela fez, quando ela botou lá umas barras de graus de satisfação, deu 10,2, o mais baixo foi para a questão salarial. Essa é uma constante nas organizações, de uma maneira geral. Todo mundo quer ganhar mais. Mas eu acho que o servidor público, especialmente aquele servidor que se dedica, que faz, que participa ativamente das coisas, nós precisamos construir modelos de remuneração que não sejam modelos financeiros somente. Remunerar essas pessoas por aquilo que a nossa Daniela falou como muito relevante, que é o feedback, de você retornar para as pessoas, mas não é aquele negócio de ficar fazendo tapinha nas costas, não. Ter métricas. A instituição tem que ter métricas, porque quem não mede, não muda. Então, você só muda alguma coisa se você medir, certificando as pessoas individualmente, dando a ela trilhas de conhecimento e trilhas de desempenho, trilhas de desafios. Talvez essas pessoas se sintam motivadas para permanecer em instituições tão relevantes como o Hemorrio, sabendo que não há o reconhecimento financeiro por razões distintas. Eu não tenho como, nem a Cristina, a Daniela, nem a Ingrid, de garantir que haverá uma remuneração melhor de salário das pessoas que trabalham no setor público. O setor público é uma coisa atípica. Nós só teremos meios de exigir isto se nós, de fato, tivermos uma amostragem de certificação individual que eu possa levar para o governador, para o presidente da República, para o prefeito, e dizer aqui, olha, o meu quadro funcional teve este desempenho, certificado de qualidade, vamos remunerar por uma remuneração variável com base no desempenho qualitativo que cada um tenha. Portanto, eu acho que para implantar qualquer metodologia, inclusive a ESG, nós precisamos começar pelas pessoas. Elas é que fazem a diferença de qualquer instituição. Perfeito, perfeito. Agora, uma pergunta minha. O senhor falou de economia colaborativa na saúde, né, o benchmarking de dados, né, de indicadores. Isso realmente é uma dificuldade, né, a gente conseguir medir com os outros como a gente está. Parece que o indicador é meu, o indicador da minha unidade é meu, o indicador da sua unidade é seu. E acho que assim, esse tempo já passou, né? Acabou a época do indicador é seu, o indicador é dele. Hoje, o senhor percebe já essa divulgação dos indicadores entre os stakeholders, entre as unidades, entre os participantes, os players? Não percebo ainda não. Ainda é um desafio muito grande a ser vencido. Eu penso assim, eu acho que eu sou presidente do Fórum Inovação Saúde,
Aliás, sigam a gente também. Vou fazer como a Daniela, fazer uma propagandazinha. Siga a gente lá também. Viu? Não siga só a Daniela, não, que o Fórum Inovação Saúde como é que chama? A hashtag Iniciativa FIS. Segue a gente, vocês vão gostar muito no YouTube de ver os nossos programas lá. E eu tenho pensado muito como é que nós deveríamos construir essa interoperabilidade de dados. Talvez a gente devesse começar a pensar grande, mas começar pequeno. Por exemplo, se eu sou empregado de uma empresa privada que tem um plano de saúde, eu sou atendido lá, trabalho durante 10 anos, 15 anos e tal, e sou atendido pelo médico do plano de saúde que aquela empresa me concede. Eu perco meu emprego, eu fico 2 anos desempregado, eu vou para o SUS. Aí, lá no SUS, durante 2 anos, eu sou atendido por um médico, mas ele não sabe nada da minha vida pregressa, porque os dados que estavam no setor privado suplementar desaparecem da minha vida, como se nada mais... Aí, depois de 2 anos, eu arranjo um outro emprego numa outra empresa que me dá um outro plano de saúde. Eu vou lá trabalhar na Reddor com a nossa Ingrid, e a Reddor me dá um plano de saúde Bradesco, e eu tinha uma 1000 lá no primeiro. Eles não se falam. Eu não tenho acesso a nenhuma informação do SUS, eu não tenho acesso à informação dos planos de saúde. Tudo que eu tinha armazenado é jogado no lixo. Há uma redundância de pedidos de exames, há uma perda de qualidade do atendimento e um desperdício gigantesco. Então, respondendo a sua pergunta, é um desafio, mas que nós estamos batalhando muito para começar pela base de dados. A integração da informação dos prontuários médicos, por exemplo, talvez seja o primeiro passo que a gente deva dar para mostrar, porque o administrador ele quer saber como se reduzir o custo com isso. Você está achando que a importância para ele é reduzir o custo, ele vai ver o quanto se reduz de gasto por não haver desperdício quando a gente integra essa informação. O DataSUS está fazendo um projeto muito bom de integração de dados com... Nós temos um problema adicional, só para concluir rapidamente, é que nós temos vários números de registro. Eu, por exemplo, tenho CPF, carteira de motorista, carteira de identidade profissional médico, eu tenho mais o quê? Tenho mais o número da carteira de identidade regular. Cada lugar que eu vou, eu esqueço uma carteira, dou outro número. É impossível você ter você tem que ter um número só. Talvez seja o CPF, é com o CPF que o DataSUS está trabalhando para criar o registro único, com base única de dados, e aí sim a gente vai começar a integrar as informações e colaborar um com o outro para melhorar o seu desempenho. Se nós conseguirmos isso, eu tenho certeza que você começa a crescer nessa cadeia de troca de dados, de resultados, de desfechos clínicos, de questões de processos operacionais. Os desempenhos vão ser feito esse benchmarking, essa comparação entre uma instituição e outra, numa competição de qualidade que todos ganham no final. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Agora eu tenho aqui uma pergunta da Thaís Oliveira para a Ingrid. Ingrid, podemos dizer que todo hospital sustentável é um hospital saudável? Ou todo hospital saudável é um hospital sustentável? Qual é a diferença? Podemos sim, porque a partir do momento que o hospital, né, ele se preocupa, né, é um hospital que não polui, um hospital que se preocupa com o bem-estar das pessoas, que é o que a gente está falando aqui, um hospital sustentável não é só questão ambiental, né? Ele é esse equilíbrio entre social, ambiental e econômico. Então, um ambiente humanizado, um hospital que faz essa gestão de resíduos, que tem esse equilíbrio, sim, podemos sim falar sim, que é um hospital sustentável e saudável, né? Porque saudável, do ponto de vista de saúde ambiental, do ponto de vista de saúde pública, é esse equilíbrio. Então, podemos sim. E ratificar que é isso. Quando a gente fala hospital sustentável, a gente não está falando só do meio ambiente, está falando também das pessoas, que é justamente isso que a colega do Fator RH colocou, que é esse ambiente humanizado, esse respeito com os direitos humanos, a preocupação com a saúde e segurança do trabalhador, a preocupação com o ambiente interno. Então, podemos afirmar sim. Muito obrigado. Era uma dúvida também de mais outras pessoas, com esclarecido. Agora, Daniela, eu tenho algumas perguntas, muitas perguntas aqui para você, que é uma temática, né, que é RH, a gente sabe como é que é, né? Vamos lá.
Juliana Montenegro Brandão. Algumas literaturas já usam chave em detrimento ao chá. Qual a opinião da Fator RH sobre esse uso? Olha, se nós estamos falando a mesma coisa, o V é de visão, né? Visão sistêmica aí. A Fator RH não usa nem chá, nem chaves, não importa, né, o nome. A gente não teoriza em cima do que é conhecimento, do que é habilidade, do que é atitude. A gente usa isso, mas voltado para aquele modelo que eu mostrei. Então, a competência, sim, o conceito, e aí vamos direto para a demonstração desse conceito. E ali há gente que olha e diz que é uma habilidade, outros olham e dizem que é uma atitude. Não há, para nós não traz nenhum ganho fazer essa diferenciação. Então, chá, chaves, é indiferente, desde que você deixe a regra do jogo clara, que você oriente esses profissionais do que é cada coisa dessas e como é que ele vai fazer para retribuir ou fazer essa entrega para a instituição. Perfeito. A Darlete Neira fez a seguinte pergunta: como estimular o comprometimento dos profissionais e dos líderes? É um investimento contínuo, um investimento constante. Não existe a gente está falando de uma mudança de cultura, né? Porque se é para trabalhar nesse nível que ela está falando, é uma mudança de cultura. E não se muda a cultura de um dia para o outro, não se muda a cultura por um decreto, e não é o RH que faz essa mudança, né? A alta direção tem que estar envolvida, tem que estar comprometida, tem que entender que esse é o caminho e fazer o esforço necessário para essa transformação. Então, não dá. Quando o RH fica sozinho, levantando a bandeira e tentando fazer, ele morre na praia, né? Então, tem que ter a alta gestão envolvida. Então, é o primeiro passo. Sim, tá certo. A Thaís Oliveira pergunta: doutora Daniela, como estimular colaboradores insatisfeitos em uma perspectiva pública sem aumento ou reajuste salarial? Aí é complicado. Porque, veja, a teoria de Herzberg fala, né, que dinheiro não é motivador, não é um fator que ele chama de higiênico, ou seja, e isso realmente, muitas pesquisas mostram que não adianta eu te dar um salário maravilhoso. Fizeram uma pesquisa recente com acho que 22 milionários do mundo, perguntando se eles eram felizes, né, e o que precisava para eles serem felizes. A resposta deles: eu queria ganhar o dobro do que eu tenho para ser feliz. Então, assim, são milionários, percebe? Então, assim, realmente, o dinheiro não é motivador, mas a falta dele é desmotivador. É isso que define um fator higiênico. Quer dizer, se eu não ganho o suficiente, o que é justo em relação ao meu esforço, à minha entrega, isso vai começar a afetar a minha motivação. Então, quando eu falo sobre isso nos treinamentos, né, para os profissionais, não tem muito segredo, né? Ou você faz e entende que o que você está recebendo é justo, é adequado, ou você vai começar a padecer naquele processo, vai começar a questionar: mas por que eu estou aqui? Mas para que eu vou me matar fazendo isso se eu não tenho o retorno? E aí, a minha sugestão para eles antes que isso aconteça, vai procurar um lugar onde você possa mostrar o teu bom trabalho e ser reconhecido por isso. Perfeito. Não tem jeito, né, gente? Então, assim, às vezes o líder se desdobra, é maravilhoso, mas ele segura por um tempo. Não tem como a gente falar de qualidade, de resultado, de engajamento, se está faltando o básico. É verdade. Muito bom. Eu queria aproveitar e comunicar que o doutor José precisou sair. Ele mandou uma mensagem que ele tem um outro compromisso, por isso que quem estiver participando não o vê mais na janela que ele estava. Mas vamos continuar. Não falta muita coisa, faltam 3 perguntas. A Cristina Marta de Oliveira pergunta: como fazer a alta direção, o líder, entender essa linguagem? Olha, quando ele começa a ver resultados. Então, assim, falando da nossa experiência, muitas vezes
quem nos chama para dentro da instituição para fazer esse trabalho é o RH. Às vezes é a própria alta direção, mas eles não têm muitas vezes noção do quanto isso vai mexer com eles, né? O quanto isso vai exigir deles. À medida que eles vão trabalhando, alguns já se afastam, já resistem, mas quando eles começam a ver as respostas das pessoas, quando eles começam a ver números, porque autogestão que é número, né? Eles têm que ter dados, indicadores. Quando eles começam a perceber o resultado, não só na satisfação das pessoas de poder entender o que esperam de mim. Eu já saí de evento onde uma profissional com mais de 20 anos de hospital, quase chorando, virou para mim assim: pela primeira vez eu estou entendendo o que esperam de mim. Ela tinha 20 anos de casa. Então, isso é um resultado, embora não seja numérico, mas os números também vêm. Então, quando a gente sai de uma primeira avaliação, nós temos ali, em média, 10 planos de ação para cada pessoa avaliada. E aí, quando você começa a avaliar e acompanhar que esses planos de ação vão sendo cumpridos e mostra isso para a direção, eu estou dizendo, olha, está acontecendo uma revolução na instituição. Está todo mundo que foi avaliado, está arregaçando as mangas e fazendo as coisas acontecer. Então, isso está trazendo resultados. Aí a gente começa a ver as pessoas realmente entendendo a importância, comprando a ideia e mergulhando no processo. Perfeito. O Carlos Moreira está perguntando como fazer para motivar uma equipe composta por colaboradores com diversos tipos de vínculos profissionais na mesma empresa. Isso é comum no serviço público hoje em dia, né? OS, servidor, fundacionista, administração. Isso. Como fazer para motivar essa equipe? Olha, a gente tem duas situações que eu posso falar da nossa experiência. Primeiro, OS, a gente trabalha bastante com as OS, e ali não há tanta diferença no modelo de gestão de competências de uma instituição privada. Existe na OS essa possibilidade de cobrar os resultados, gerenciar o seu quadro de pessoal, a sua equipe com mais tranquilidade. Então, se mantém a estrutura da mesma forma. Agora, existe a outra realidade, que é você ter, por exemplo, PJs, no caso dos médicos, por exemplo, né? Ou prestadores de serviço, enfim. Normalmente, quando a gente vai numa instituição que tem, por exemplo, a higiene é toda terceirizada, então como é que eu faço para colocá-los dentro do projeto? Geralmente, essa é uma questão discutida juridicamente, mas eu já vi instituições nossas que foram orientadas pelo seu jurídico de que não há problema nenhum em adotar a mesma metodologia, os mesmos critérios. Eles entram, né, no nosso caso é um software, então a gente tem toda a gestão ali no software, eles entram no software, e como PJ, como, né, a gente tem lá os médicos, a gente tem muitos que são PJ, a gente tem muitos que não têm, são prestadores de serviço, eles entram no mesmo processo. Tem lá o PEC deles, tem o processo de avaliação, tem os seus planos de ação, desde que isso esteja formalizado dentro do acordo entre as empresas, né? Formalizado em contrato. Mas isso varia muito, eu vejo que ainda não existe muito consenso jurídico em relação a isso. Sim. Deixa eu faltar uma pergunta para você, e depois eu vou voltar na Ingrid, porque apareceu aqui mais uma para a Ingrid, tá? Como desenvolver o perfil de liderança diante de limitações como a ansiedade e a insegurança? Pois é, né? Muito se cobra do líder, mas o líder, ele primeiro tem que se autoconhecer, se perceber, seus pontos fortes, fraquezas, e buscar também se cuidar, né? Assim, como é que o líder vai amparar a equipe no momento caótico de pandemia, se ele mesmo está cheio de dúvidas, inseguranças, incertezas? Então, ele precisa se cuidar, precisa se capacitar. Então, por exemplo, a gente tem um curso de liderança só para enfermeiros, já é um curso que já está na turma 87, todos os anos nós temos, e a gente recebe muitos enfermeiros com essa demanda, né? Com essa ansiedade de ser um líder, de ser cobrado como líder, mas não ter o conhecimento, não ter formação.
Então, é possível. Vai atrás de uma formação, de literatura, de cursos, para você lapidar. Porque liderança, a gente acredita que não é algo que você nasce pronto. Se você deu a sorte de nascer com esse dom da liderança, beleza. Não. Claro, algumas pessoas já têm mais facilidade, mas você pode aprender, né? Você pode aprender ferramentas que vão ajudar na sua liderança. Então, aprenda, invista na sua formação. Quanto mais você ganhar conhecimento, você também ganha um pouco mais de segurança. Você vai se sentindo um pouco mais seguro, isso vai diminuindo a sua ansiedade. Em alguns casos, eu sou psicóloga também, então eu tinha uma professora na época da faculdade que dizia, não é que todo mundo tem que fazer, todo mundo mereceria fazer terapia. Verdade. Seria uma coisa boa para todo mundo. Então, por que não, né? Dependendo do teu grau de ansiedade, de desconforto. Mas eu diria para você, se invista em si mesmo, invista nas suas válvulas de escape, invista no seu conhecimento constante, contínuo. Hoje se fala, né, em aprendizado contínuo, né? Então, invista nisso, isso vai te dar um pouco mais de equilíbrio, de segurança para você conduzir as situações. Perfeito, muito bom, muito obrigado, tá? Ingrid, Eu que a agradeço. pergunta que ficou é o seguinte, é uma pergunta que já foi feita, né, para a Daniela e pediram para fazer para você. É o seguinte, como convencer a alta direção a investir em sustentabilidade? Então, você tem que ir com dados, né? Não adianta só falar que vai ser bom do ponto de vista ambiental, você tem que ir com dados, com embasamento. E esse embasamento é mostrando custos. Olha, o cenário hoje, a gente tem, para esse processo se gasta hoje isso, tal indicador. Se eu implementar, eu vou otimizar isso, que vai trazer tanto de redução. Então, assim, não é com achismo, é com muito embasamento, com muito estudo, é feito um diagnóstico preliminar do cenário anterior, né? Qual que é o cenário anterior? Por exemplo, teve um processo que a gente implementou, em vez de ser toalha que você manda para a lavanderia, implementar uma toalha que ela otimiza aquele processo. Então, com esse processo dessa toalha, quanto que eu gasto com lavanderia, quanto que eu gasto de água, qual que é o custo, e esse processo vai otimizar o quê? Vai otimizar o tempo da enfermagem, vai ter esse ganho. Então, assim, é cálculo, é dado, não é nada baseado em, é só bom do ponto de vista ambiental. Esse discurso não é assim que funciona. Até porque, reforço aqui, né, quando a gente fala sustentabilidade, a gente está falando desse equilíbrio. Tem que ser bom financeiramente, bom ambientalmente e socialmente, tem que ter esse equilíbrio, né? Sim. Então, sempre com muito embasamento, e é por isso que eu comecei minha fala com vocês falando de indicador, né? E essa gestão de indicadores é muito importante por isso, porque é isso que eu te dá embasamento para você levar para a diretoria, né? Dizem que contra números não tem argumentos, né? Não, é exatamente isso. Isso aí. É verdade. Muito obrigado, né? Eu agradeço a todos os palestrantes pela contribuição, pelas palestras. Agradeço a todos os participantes por estarem até agora aqui com a gente, tá? Foi um evento que eu volto a dizer, atingimos o gol, né? Eu gostaria de agradecer a vocês. O que precisarem, as portas do Hemorrio estão abertas para que a gente faça esse benchmarking, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem que hoje em dia todo mundo fala em crise, né? Que a gente viveu uma crise, mas eu prefiro acreditar que a crise é, na verdade, um pacote que a gente recebe embrulhado de oportunidade. Eu acho que é o momento da gente transformar essa crise em oportunidade. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até um próximo evento.